Irmão Anthony, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação estar aqui com o Senhor, irmão Anthony. E essa nossa gravação aqui, a gente vem, de nossa parte, prestar contas, tá certo? Do trabalho nosso, mais uma vez. Porque prometemos que informaríamos aos crentes evangélicos, evidentemente, aqueles que tiverem interesse. Porque, irmãos, olha, houve vários processos contra a gestão da IEADPE para que ela prestasse conta. Deixa-me ver, olha, prestasse conta da movimentação financeira, da contabilidade, entradas e saídas, das 23 rádios, da Rede Brasil de Comunicação, da Berea, né, ADNews e tudo mais. Isso aí foi um processo. Outro processo para que prestasse conta dos contratos advocatícios e outro processo para que ele preste conta do volume de recursos enviados para o exterior. Algumas sentenças já saíram e Dr. Miguel, com seu escritório, evidentemente, ele foi vitorioso e mesmo assim o gestor, o presidente, recorreu. Hoje vamos informar você aqui que nesse processo que o irmão Anthony faz parte da parte autora, foi um processo onde foi pedido a prestação de conta de toda a movimentação das 23 rádios, emissoras de rádios, e do canal de televisão. Não é, irmão? Sim. Então, dia 18 agora, próximo passado, quinta-feira, o gestor-presidente, em função de uma sentença judicial, já em segunda instância, que manteve a decisão para que ele prestasse conta, ele garantiu que, dia 18 agora, ele convocaria uma assembleia extraordinária para que, eventualmente, não, mas prestasse conta lá de tudo que a justiça decidiu. Então, essa assembleia foi convocada. O irmão Anthony, com o seu advogado, o nosso irmão Luiz Miguel, foi lá naquela expectativa, conforme decisão judicial e conforme o comprometimento da gestão diante da justiça que prestaria conta. Então, o que a gente quer aqui hoje é que você entenda como foi essa prestação de conta de toda a movimentação financeira de 5 anos para cá, onde a gestão da IEADPE foi obrigado ou obrigada numa sentença judicial a fazer essa prestação de conta aos seus membros. Imagina, mais uma vez, membros de uma associação, para que tenha acesso ao que foi feito com as suas contribuições, com o seu dinheiro, é preciso entrar na justiça, e isso em uma igreja. Irmão Antônio, então eu queria que o senhor dissesse, veja bem, o senhor foi lá na igreja, nesse culto administrativo, não é? Entrou lá e eu queria que o senhor relatasse aqui para a gente como foi todo o processo, do início até o final. Como foi que eles fizeram, o que foi que lhe apresentaram, tudinho direitinho. Amém. Só salientando para os membros e quem assistirem, também para a sociedade, que todo membro ele tem direito de fazer o que eu fiz. Todo membro. Mas por que não fazem? Porque nem todos conhecem e não procuram saber os seus direitos no Estatuto. Na seção 3 do Estatuto da IEADPE, tem lá os direitos e deveres do membro. E é justamente isto que eu entrei na justiça, através do Dr. Miguel e seu escritório, para que o gestor, o pastor da igreja, ele viesse respeitar o Estatuto que tanto ele prega, para fazer valer o meu direito. Porque ele usa o Estatuto da igreja para punir os membros, para corrigir. Mas ele não cumpre o Estatuto quando a justiça determina. Por isso que nós fomos para o Templo Central e ali, no início, aconteceu algo desagradável, mas depois que iniciou os trabalhos, reservaram um lugar para mim, um birô, e ali fui bem recebido nessa parte, que seja registrado isto.
E chegou a vez dos relatórios financeiros, que foram 5 anos de relatório. Mas o que me chamou a atenção foi o conteúdo daqueles relatórios. Eu acredito que eles achavam que ia passar para uma pessoa que não tinha conhecimento sobre relatórios. Meu irmão Josué, o que estava ali no relatório não era como que fosse um relatório financeiro que tivesse todos os dados. Era um relatório financeiro, mas que estava faltando ali outras apurações para poder ser um relatório financeiro exato de uma empresa. Nos relatórios, que foram de 5 anos, estavam os valores que eram gastos naquelas áreas, mas o que me chamou a atenção, irmão Josué, e a todos, é que os valores, eles são mostrados como fundo de caixa, mas não mostra para onde foi, ou seja, eles não discriminaram os gastos e os lucros. Como, por exemplo, do colégio. Lá faz uma referência do colégio de Casa Amarela, que fechou. E lá tem um valor até alto, que fala de gastos. Mas, irmão Josué, se ali é uma empresa, um colégio, e teve gastos, então por que não apresentou os lucros? Para mim fazer um relatório de uma empresa e mostrar os gastos, eu preciso, naquele relatório financeiro, mostrar os valores que também interessam à empresa, que são os lucros. Mas nada disso tinha, irmão Josué. Os 5 relatórios pareciam o primeiro com o último, que foi de 2018 a 2022, se não estou enganado. Os relatórios eram como que fossem cópias, apenas os números que eram diferenciados, meu irmão Josué. Era assim, essa parte eu não comentei com o doutor Miguel, mas era assim. E nós não podemos fazer nenhum tipo de anotação, nenhum tipo de xerox, nada para trazermos e ali podemos examinarmos. No início foi avisado, no caso, quem estava apresentando o trabalho do culto de instrução, ele foi bem claro que o meu tempo seria do início até o fim dos trabalhos. Então ali eu tive que dividir o tempo para aqueles 5 anos de relatórios, mas também foi só para examinar, porque eu não poderia escrever nada, meu irmão Josué. Então, em relação a esses relatórios, eu vi como que fosse uma prestação de conta superficialmente. Foi isto que eu vi. Irmão Antônio, e também quando você, primeiro, né? Você como membro e sendo o principal interessado na gestão dos recursos dessas 23 rádios e da Rede Brasil de Comunicação, você evidentemente poderia fotografar, escanear, anotar, até para dirimir dúvidas com contadores, com escritório, porque seria a sua ida para verificar esse trabalho, seria uma auditoria, não em toda a extensão de auditoria profissional, mas você teria que ter entrada as receitas, principalmente, tudo que é receita dessas 23 rádios e do canal de televisão, e todas as despesas, e evidentemente aplicações financeiras e despesas com pessoal, pagamentos, com despesas fixas, despesas variáveis, tudo, porque você é o principal interessado. Então, primeiro que eles não permitiram você fazer nenhuma anotação, nem tirar foto e nem portar caneta nem celular na hora que você estava verificando aquelas contas? Não.
foi nos alertado que não poderia ter nenhum celular. No caso, eu não poderia ficar com o celular na mesa, com uma caneta, com um pedaço de papel para anotar alguma coisa. Nada. Nada. Esqueça esse assunto que não... Então, veja só, olha, nós estamos falando aqui da solicitação de prestação de conta de 23 emissoras de rádio, um canal de televisão, por 5 anos em cumprimento a uma decisão judicial. Pegam o membro na hora do culto. Você levou 1 hora e meia para isso? O tempo do culto de 2 horas foi o que eu passei com os relatórios. Mas eu estava lá, você entrou, o culto começa às 19 horas. 8h30 vocês já estavam saindo. A gente saiu quando terminou o trabalho. Então, mais 8h30, então terminou cedo, eu percebi bem. Então, o que é que acontece? Eu queria deixar isso bem claro. A primeira atividade do culto foi cantar, ler a palavra, Sim. dar oportunidade para depois lhe chamar? Não. Quando fez a leitura dos trabalhos, já estava o birô preparado. Lá na frente. Lá reservado, na parte de cima. E com os relatórios em cima. E também outro birô próximo, um negócio mais ou menos a uma distância de 5 metros, que era onde ficaram os irmãos me vigiando. Que o doutor Miguel ficou mais ou menos a 5 metros. Os fiscais da igreja, para não deixar você copiar, fotografar. Sim. Eu fiquei vigiado o tempo todo. Não ficou 1 segundo sem que eles me vigiassem. Ali a gente não podia tirar foto, não poderia fazer nenhum tipo de anotação. E tem algo, irmão Josué? Quem disse o senhor que tinha algum relatório ali das emissoras de rádio? Quem foi que disse o senhor que tinha ali algum relatório da TV Brasil? Eu vou lhe perguntar sobre esse conteúdo, mas antes, essa maneira como eles dizem, inclusive, prestaram conta. Como eles dizem que prestaram conta. Chama o irmão Antônio para analisar 5 anos de movimentação, de 23 rádios e um canal de televisão. Na hora do culto, sob pressão. Sim. Vigiado. Sim. Sem poder anotar, sem poder questionar e sem poder pedir explicação, evidentemente. Exato. Então, vejam só. Agora eu queria saber que você, eu quero que você diga para a gente aqui, irmão Wellington, qual foi o conteúdo desse grande calhamaço de papel que eles colocaram diante de você para você olhar, analisar. O que foi que você viu naquele conteúdo? Foi coisa relacionada às 23 rádios, ao canal de televisão, que era o teor da Assembleia Geral convocada? Não, irmão Josué. Irmão Josué, e a todos que vão nos assistir. Os relatórios que tinham na minha mesa para me examinar eram todos se referindo a congregações. Era se referindo a reformas, como tinha lá valor de maquinários e outros valores. Nada se referindo a nenhuma das 23 rádios, qual a juíza determinou, a magistrada determinou que era para mim ter direito de ver esses relatórios, ter essa prestação de conta das 23 rádios e também da emissora Rede Brasil. Não me deram nada para me examinar. Nada. Agora outra coisa, sem lhe atrapalhar o seu raciocínio. Não deram nada para você examinar essas contas. Evidentemente porque são valores altíssimos e eles não querem que você, evidentemente, tenha acesso a essas informações. Irmão Wellington. Então, uma vez que eles
assim, informaram a Justiça que convocariam a Assembleia Geral. E olha, irmão Antônio, conforme você me falou aqui em off, que eles informaram a Justiça que convocariam essa Assembleia Geral extraordinária para prestar conta. E o pior, me corrija se eu estiver errado, foi anunciado no microfone, mais ou menos assim, hoje, olha só, você é brincadeira, né? Hoje nós estamos aqui reunidos nessa Assembleia Geral Extraordinária para cumprimento a uma sentença judicial onde vamos prestar conta das movimentações, dos volumes de recursos, obviamente receitas e despesas, das 23 rádios, emissora de rádio e do canal de televisão. Um processo movido pelo membro, aí deu seu nome, deu seu CPF, aí foi quando lhe dirigiu lá para aquela mesinha. Evidentemente, quando ele... Foi isso? Quase. Como foi? Diga. De início apresentou a igreja que iria cumprir o que estava ali para ser, o que foi determinado para aquela noite, que teria uma assembleia e era uma prestação de conta. Que o irmão Antônio José da Silva, CPF tal, tal, identidade tal, tal, processo tal, tal, seria prestado contas naquela noite. E que o senhor Antônio José da Silva, ele terá o tempo que durar o culto, os trabalhos. Olha só. Não falou em nenhuma emissora e não falou em nenhuma rádio. Não falou Não. De que seria essa prestação de contas? Não falou. Que negócio Se mais... falou, eu passei despercebido. Porque eu não vi falando sobre a Rede Brasil, que é a prestação de contas sobre a Rede Brasil, e também sobre as 23 rádios. Eu não ouvi que foi anunciado. Mas sim que era uma prestação de contas de 5 anos. Foi assim, irmão José. O nosso irmão Antônio José da Silva, CPF tal, tal, processo tal, tal, está aqui porque vai ter nessa assembleia, nós vamos prestar contas de 5 anos. Foi isso que foi anunciado, irmão. E de que? Não disse a Assembleia de quê? Não, Vejam, só fez falar de 5 anos. O que a gente está tratando aqui, né, irmão Antônio? São coisas de responsabilidades cíveis. Então, como é que se tem uma igreja, uma associação, um grupo, e se trata desse jeito? Não dá informação precisa? Olha, salvo engano, essa maneira dele dizer publicamente na Assembleia, citar o número do processo, que vai prestar conta, seu CPF, foi isso aí, foi uma forma para que ele justificasse a justiça que estaria prestando conta. Agora, a qualidade dessa prestação de conta. E outra, quando você vai pedir prestação de conta, você deve levar o tempo que necessário for. Não é o tempo estipulado de 1h30 que eles disseram enquanto durar. Foi. Como é que você vai analisar, irmão Antônio? Você teria condições. Mesmo que você tivesse, apesar da sua experiência, né, como pessoa que já trabalhou em relatórios de empresas, acesso a receitas, a despesas, inclusive você era responsável pela, vamos dizer assim, né, pela movimentação de várias empresas, mas vamos supor que se você tivesse um contador ao seu lado, o tempo que foi estipulado seria suficiente para você mergulhar e entender as receitas, que é o que se espera, é o que a gente quer. Receitas e despesas, como o dinheiro está sendo administrado. E não jogar aquele calhamaço e dizer, você tem 2 horas aí e acabou-se. Como você vê, que tempo necessário seria, irmão Antônio, para você tirar daqueles... E outra, não somente essa prestação de conta, aquelas informações disponíveis, mas como qualquer uma outra que você quisesse. E isso não lhe foi dado direito. Posso responder? Responda. Olha, não existe um contador, um especialista em relatórios, não existe um no mundo que consiga examinar relatórios de 5 anos de uma empresa grande.
Porque quando eu fazia relatório na minha empresa, eu passava o dia todo em relatórios. Mas eu estou falando agora de uma empresa gigante que é a DPE. Não tem escritório contábil que consiga fazer relatório ali de 5 anos em um dia. Não existe. Uma auditoria leva meses, né? Uma auditoria leva tempo. Leva meses. Então, como é que eu vou examinar relatórios de 5 anos, bora botar em 1h30? Ah, mas eu analisei. Sob pressão, né? Mas eu analisei, meu irmão Josué. Isso quer dizer que não foi um relatório. Eu cheguei na última página, irmão Josué. Eu li o que tinha ali, eu cheguei na última página. Então dá para ver que foi um relatório superficialmente. Resumido. Muito resumido, irmão Josué. Porque como é que uma pessoa consegue analisar relatórios de 5 anos de uma empresa em 2 horas? Não consegue. Mas eu consegui porque aquilo ali não era relatório, irmão Josué. Muito importante. Era um mínimo resumo e faltando muitas informações. Porque ali só tinha despesa, mas não tinha lucro. Quando se falou no colégio, falou o valor, está lá escrito, de uma casa muito gigante. Então quer dizer, se ali está aquele valor gasto com o colégio de Casa Amarela, é porque o valor bruto foi muito grande. Mas qual? Não sabemos, irmão José. É verdade. Porque o que tinha ali era o mínimo. Era o mínimo. E assim, a sua intenção era saber a contabilidade de uma escola que ele fechou em 2023, 2024. Alegando a escola de casa, inclusive, uma informação importante, essa gestão não presta nenhuma assistência social, nenhum benefício à sua membresia. Existiam 3 escolinhas que lecionavam o curso fundamental para crianças e ele fechou. Então, essa informação da escola de Casa Amarela estava lá nesse relatório. Sim. A escola já fechada. Sim. Tá lá. Simplesmente ele fechou, disse, e acabou. Se os pais procurem outros colégios, aí mandou, inclusive, os filhos e netos para Carolina do Norte e para a Flórida. Enquanto os filhos de crente não podiam ficar nessa escola porque estava dando prejuízo. Mas quando você, e era pago, e quando você pede acesso aos relatórios, ele nega. Ui, que inconsistência é essa? Irmão Antônio, mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer para a gente aqui, irmão Antônio? Porque isso é fundamental. Eu acho que você, assim, deve e tem direito a buscar toda e qualquer informação que você queira. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, é assim que se faz. Se você tivesse, você não vai fazer isso, mas se você tivesse condições de contratar um perito contábil, uma auditoria, você levava, meu irmão, porque o dinheiro é seu. O dinheiro é dos membros, é dos sócios, eles são gestores, não pode tratar desse jeito. É verdade ou não é? Agora, o povo omisso, não. Isso é o mínimo que se pode ter. Mas agora eu queria deixar assim livre para você esclarecer, né, e fazer o fechamento, que eu acho que já deu para a gente entender, como disse o pastor Eliamai Cabral, que não somente na doutrina, não somente no evangelho, não somente no evangelho da graça, como eles pregam, ele diz que é uma farsa, mas até nas coisas administrativas, isso também é um faz de conta, é uma farsa. Pelo que eu entendi. Olha, irmão Josué, lembrando do meu serviço anterior, que era loja de imóveis, e trabalhava com produtos do Sul, trabalhava com uma fábrica e 6 lojas, e uma boa parte dos que se movimentavam naquelas lojas passava pelas minhas mãos, até produtos feitos na fábrica.
Ô, meu irmão, isso que eu vi no Tempo Central Recife fica bem longe de um relatório financeiro. Fica bem longe de prestar contas. Para falar a verdade, meu irmão Josué, eu não considero aquilo como um relatório financeiro. Eu vejo mais como um rascunho, querendo omitir mais coisas. Encher Pronto, linguiça. essa é a minha opinião. Pronto, irmão. E para corroborar com a sua informação, eu solicitei o orçamento de um comercial em uma rádio. Isso em 2016. Da IADPE. Da IEDP, apenas uma rádio. O departamento comercial foi lá conversar comigo e disseram, irmão Josué, estamos fazendo uma promoção e para o senhor, 2 chamadas de 30 segundos por dia durante 30 dias. No programa de Rossano, aquele que tem uma voz de locutor. Como era um programa de grande audiência, vai ser, irmão Josué, R$4.000 na promoção. 2 chamadas de 30 segundos. A rádio, 23 rádios ficam no ar 24 horas por dia. E mais o canal de televisão comerciais sobre comerciais. E eles vêm trazer para você um faz de conta, né? De tal forma que, para a justiça, eles vão dizer que a sentença, a determinação foi atendida. Mas aqui a gente vê claramente que os contadores, advogados, economistas, pessoal que trabalha com auditoria, com perícia contábil, vai saber claramente que isso foi um faz de conta. Irmão Josué, é muito simples provar. É só eles levarem esses relatórios para a justiça. E mostrar o que E mostrar o que me mostraram. E lá a justiça vai ver que não tem nada de relatório financeiro ali. O que tem ali é um rascunho de algo que eles queriam mostrar. Não se preocupe com valores. Eu entendo de valores altos. Pode botar os valores que forem, porque se vocês deixarem, eu anoto. E eu preciso de anotar. Porque, irmão Josué, já imaginou o senhor estar com relatórios de 5 anos nas mãos e não sair com nada de lá? Adiantou de que o senhor vê? É brincadeira, é piada isso, né? O que eu fico indignado, irmão, é porque é dentro de uma igreja que prega a justiça, para aí quando diz que a gente bate, a gente reclama, a gente não aceita, a gente está querendo o correto, a coisa correta, conforme a lei e conforme o quê? Os bons princípios e a palavra de Deus. Interessante que também era um culto de reconciliação, né? É porque é o culto administrativo onde sim, eles prestam culto. Aonde é que tem que ter verdades ali, meu irmão? Não é? Aí é que tem que ter verdades mesmo. Aí é que tem que ter verdades. Mas pelo jeito aquilo ali não foi. Sim. E o que a juíza determinou, que foi das rádios e da emissora, não veio nada falando sobre o processo de prestação de conta das 23 rádios e a emissora de TV Rede Brasil. Não veio nada. Então, não foi cumprida a ordem judicial, porque eu não recebi nada que a juíza determinou. Como é que eu poderia assinar aquele que eles queriam que eu assinasse? Muito bem. Então, o senhor se negou a assinar. Sim. Porque facilmente o senhor viu que, para quem tem conhecimento, é tanto que o senhor tem feito protesto com a gente, o senhor tem exigido, o senhor tem cobrado, o senhor tem mostrado, o senhor é um homem esclarecido. Para quem não sabe, o irmão Antônio já foi a Israel, Egito. 4 vezes foi, irmão Antônio? Para Israel foram 3 vezes. 3 vezes. Incluindo Ou seja, um homem que já rodou o mundo. 10 países. 10 países. Então, não se engana facilmente. Se eles, assim, irmão Antônio, eles tiverem a intenção de ludibriar, não é? Eles não conseguiram êxito. É tanto que você está aqui mostrando para todo o Brasil, não somente para os crentes de Pernambuco, que a decisão judicial ela não foi cumprida a contento. Não é verdade? Não foi cumprida porque eu não assinei.
Pronto. Então você não assinou. Não assinei Tá. porque eu vi que não tinha o que a juíza determinou. Ótimo. Tá bom, irmão Antônio. Muito obrigado aí pelas suas informações. E esse é o primeiro vídeo, né? Se a gente tivesse, se o senhor lembrar de algum outro fato importante, valores assim, o senhor viu alguma coisa de valores? Solto lá, mesmo sem saber o que era, se era entrada, se era saída, movimentação de caixa, você me disse que foi 27 milhões, 1 milhão da escola, 12 milhões não sei de quê, mas os valores soltos assim, não foi? Irmão Josué, eu nunca vi um relatório daquele. Porque como é que eu vou fazer o relatório de uma empresa e vou chegar e botar o total? E ali fechar aquele relatório. Digamos, 2018, fundo de caixa. Ou seja, o que ficou no final do ano? Bora botar 200 milhões, que não estou dizendo que foi. Isto não é relatório, meu irmão. Você entendeu? Entendi. Não explicava nada, só tinha aquele valorzinho lá embaixo. Olha. Como eu não sou besta, eu sempre comparava um ano com o outro. E eu via que aquilo ali, meu irmão, era para enganar. Era para enganar. Pronto. Ok. Tá bom, irmão. Muito obrigado. E assim, né? A gente fica até sem palavras, porque isso aí é uma prova de tudo o que a gente vem falando. É uma prova materialíssima. Ô irmão Josué, como é que eu vou colocar os gastos de uma congregação e não vou colocar quanto ela deu, quanto ela rendeu? Olha só. Isto tinha lá, em várias cidades, em vários bairros. Eu via os valores gastos, mas não tinha nada ali de quanto foi arrecadado. Isto é relatório, pessoal? Logo para mim, que teve dias que eu nem almoçava de tanto escrever, de tanto sair de loja em loja, para saber o que estava acontecendo e fazer os relatórios, não dá para me enganar, gestor. É muito grave. Amém, irmão Antônio? Pai do Senhor. E vamos continuar firme e forte nessa luta, em busca da verdade. Porque a igreja não é nossa, não é deles. A igreja é do povo, é da posteridade. Muito obrigado a todos.